Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes. O senador Flávio Bolsonaro escreveu um artigo na Folha de São Paulo dizendo que se o juiz Sérgio Moro tivesse trabalhado direito, o ex-presidente Lula estaria preso. Agindo dessa forma, o artigo desse hipócrita acabou acertando o seu próprio pé. Mas eu vou explicar para você daqui a pouquinho por que isso que eu estou afirmando é verdade. Mas eu quero, antes de tudo, que você acesse o nosso blog do paulonunes.com, vai nos ajudar, mas fundamentalmente se inscreva no nosso canal. Recomende a um amigo, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que consigamos chegar o mais rápido possível aos 1000 inscritos, que é a nossa meta. Estamos muito perto. Se não me engano, para alcançarmos 70% disso, estamos precisando apenas de 4 inscrições, que eu tenho certeza que logo depois que esse vídeo for ao ar, essas 4 inscrições irão aparecer naturalmente. Mas aqui, voltando ao assunto que eu chamei a atenção dos senhores, é o seguinte: segundo o senador Flávio Bolsonaro, o presidente Lula teria culpa de desvio de dinheiro na Petrobras. O fato é que isso nunca foi verdade, e por não ser verdade, foi que o Supremo Tribunal Federal, que tem obrigação de guardar a Constituição e os direitos individuais de cada homem, cada mulher e cada criança do Brasil, seu território e suas instituições. Esses 11 ministros, à luz da lei, da Constituição Federal, escrita por 589 deputados e senadores, feita exatamente para regular o poder do Estado e o poder do cidadão. Essa não pode falhar. Se essa corte falha, simplesmente nós deixamos de ser um país, de ser uma nação, e passaremos automaticamente a viver um estado de barbárie. Coisa muito desejada de quem faz uma milícia paralela, ou seja, a milícia armada legal, representada pelas Forças Armadas, mais do que normal. Mas alguém que, para defender, para dizer que está defendendo a integridade do país, cria sua própria milícia e suas próprias leis, não merece crédito da população. Embora alguns ávidos pela derrocada do sistema democrático ajudam, votam, apoiam, porque entendem que no futuro serão beneficiados de alguma forma com esse novo regime que tentam implantar no Brasil. Mas o brasileiro é, antes de tudo, um forte, é como o nordestino, e vai saber coibir essas atitudes nefastas. Bom, mas voltando aqui o que diz o Flávio Bolsonaro. Ora, se realmente o ex-presidente Lula tivesse desviado o dinheiro, esse dinheiro estaria em algum lugar. Jamais foi encontrado qualquer real na conta do presidente, dos seus familiares, que não fossem justificados pelas suas próprias rendas. Atribuir ao presidente da República um imóvel que jamais foi dele. Atribuir ao presidente da República um sítio que custaria hoje R$1,5 milhão, como se dele fosse. Mesmo não conseguindo qualquer prova, o presidente da República, Luiz Inácio da Silva, foi encarcerado por quase 600 dias. E desde o primeiro dia ele disse: não quero nenhum acordo, sou inocente. Eu não sei se ele acreditava no divino, porque
as coisas eram conspiradas de tal forma que parecia que ele dali não saísse mais. E com isso, as eleições do Brasil de 2018 foram alteradas. E deu nisso aí que está. O senador Flávio Bolsonaro, apoiado pelo jornal Folha de São Paulo, que os senhores já conhecem muito bem, Folha, Estadão, Globo, Rede Globo, que hoje a turma de Bolsonaro diz que é contra ele, mas não é verdade. A Globo, a Folha, Estadão, a Bandeirantes, esses grupos sempre estiveram ao lado da direita e conspirando contra a maioria dos brasileiros. Foi assim no golpe de 64, foi assim no golpe contra João Goulart, foi assim no golpe contra Getúlio, contra Juscelino, enfim, contra Dilma Rousseff. É a prova cabal disso. E hoje, o reconhecimento é total de que a presidente Dilma Rousseff não cometeu crime algum. E esses hipócritas, canalhas, tiveram a coragem de dizer que estavam lutando pela família, pela pátria, por isso e aquilo outro. E esses fariseus ainda não pagaram por isso. Mas aí, como que o senador Flávio Bolsonaro diz algo relativo à corrupção envolvendo o ex-presidente Lula? Vejam, senhores, Paulo Roberto Costa era diretor da Petrobras e ficou por lá por 35 anos. Ele confessou no seu depoimento que ele trabalhou 27 anos na Petrobras sem cometer qualquer deslize. Era um simples diretor. Até o momento em que o partido chamado PP à época, que eu não sei se é o mesmo PP de hoje, comandado por Ciro Nogueira e Valdemar da Costa Neto. Esses eram os partidos que indicaram o senhor Paulo Roberto Costa para dirigir, aumentou o cargo dele, virou um diretor mais importante na Petrobras. A partir daí, segundo ele começou a desviar dinheiro da Petrobras, cerca de 200 milhões de reais, para repartir com esse partido. O partido de Ciro Nogueira e o partido de Valdemar da Costa Neto. Ele não diz em momento algum que ele repartiu dinheiro com o PT, com Lula ou qualquer coisa que o valha. Mas as pessoas se esquecem da verdade, porque a verdade ela é cruel para alguns que gostam da mentira. Então, o senador Flávio Bolsonaro disse isso em relação a Sérgio Moro, em relação a Lula. Sérgio Moro errou, mas não errou para favorecer Jair Bolsonaro. Ele tinha uma missão maior com o seu patrão nos Estados Unidos da América. Eu já disse aqui em outros vídeos que nunca na história do Brasil um juiz singular, um juiz de primeira instância, teria visitado a CIA e o FBI lá nos Estados Unidos. Só Sérgio Moro. Ninguém sabe o que ele lá foi fazer, mas a gente desconfia. Sendo assim, porque eu disse que o senador atirou no próprio pé. Primeiro, que no mesmo jornal onde ele escreveu esse artigo, estava lá estampado, isso é a Folha de São Paulo, o roubo praticado por ele através das chamadas rachadinhas, que simplesmente surrupiou milhões de reais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E por que eu digo roubo? Porque ele utilizava pessoas fictícias para que essas fingissem trabalhar na Alerj, ou seja, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e ficava com 90% do dinheiro. Como as pessoas não faziam nada, recebiam as benesses do INSS e R$1.000 por mês. Enquanto isso, o senador Flávio Bolsonaro ficava com 7 mil. Só que de diversos servidores,
acabava tirando da Alerj mais de 100 mil reais, 150 mil reais a cada mês. Foi isso que a polícia descobriu. Mas no Brasil, a depender de quem é seu amigo, de quem está no poder, você nunca é julgado. E esse senador tem driblado todas as condições jurídicas para que jamais seja apreciado o seu crime, e tem conseguido. Mas todos sabem que ele roubou. Todos sabem. E é diferente da questão do presidente Lula, que eles acusam, porque Lula, você não sabe onde está o dinheiro. Você não viu o roubo, você não tem prova de roubo. E realmente o roubo não houve. Agora, no caso de Flávio Bolsonaro, a prova é cabal. Ele tenta, de todas as maneiras, destruir as informações do COAF, que é o que controla o movimento do dinheiro. Ele tenta, de todas as maneiras, interferir no inquérito no Rio de Janeiro, para que simplesmente as apurações não continuem, e tem a ajuda do seu pai, o presidente da República. É aquela velha história do Brasil. A proteção para os meus, mesmo que os meus sejam os demônios. Mas é necessário que eles sejam transformados em anjos, para que quem for contra os meus sejam demônios. E é assim que o Brasil está vivendo hoje. Ocorre, meus amigos e minhas amigas do canal do Paulo Nunes, que Valdemar da Costa Neto, acusado pelo Paulo Roberto Costa, da Petrobras, de ter recebido o dinheiro que ele desviou, junto com Ciro Nogueira, estão hoje dividindo a sala do presidente da República, pai de Flávio Bolsonaro, e reunindo-se os dois aí com o Flávio Bolsonaro. Ou seja, como você pode acusar alguém que errou se você está exatamente confabulando, participando, organizando os seus crimes com aquelas pessoas a quem você acusou de erro? Portanto, que não se esqueçam, essas declarações foram feitas pelo Paulo Roberto Costa em 2014, claramente apontando Ciro Nogueira e Valdemar da Costa Neto. E para que eu não esqueça disso, afinal de contas, qual a relação tem Flávio Bolsonaro com o Bob Jefferson, o Roberto Jefferson, que simplesmente confessou ter roubado e por isso pagou a pena, achando que o povo brasileiro iria ficar com a piedade dele. Esse grupo de ratos são participantes do grupo que sustenta hoje o governo de Jair Bolsonaro e que tem o seu filho Flávio como grande beneficiário dessas falcatruas. Não é possível que nada se consiga contra esses malfeitores. É por isso que eles precisam deixar o poder, porque no poder eles têm o poder de controlar a Polícia Civil, a Polícia Militar e quem sabe até parte do Judiciário do Rio de Janeiro. Então, Flávio, quem anda com ladrão não pode ter 100 anos de perdão. Bom dia.